Versículos 1 até o versículo de número 12. Gênesis capítulo 22, versículos 1 até o versículo de número 12. Que diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos, por gentileza. Queridos, sempre é um prazer estar na casa do Senhor. E nesta feita, retornando mais uma vez a esta amada igreja, que Deus abençoe rica e poderosamente a todos os nossos queridos e amados irmãos desta congregação, bem como vossos pastores, pastor Maurício e a missionária irmã Terezinha, juntamente com a sua muito digna
minha filha. Graças a Deus por isso. E a todo o corpo ministerial e a todos os irmãos. Eu estava pensando ali, e quando eu estou ali sentado, eu estou pensando muitas coisas que ficam passando pela minha mente. E uma das coisas que eu estava pensando é que há tantos pregadores aqui, né? Olha aqui. Há tantos pregadores aí na nave do templo, tem pregadores. E por que o irmão Sandro para pregar? Bom, mas essa pergunta eu tinha feito ontem, quando eu estava pregando lá em Florianópolis. E Deus ali me respondeu de uma forma muito especial. E eu por isso agradeço muito e glorifico muito a Deus por essa oportunidade que Ele concedeu para mim. É um privilégio, meus irmãos, estar aqui nesta noite conosco, pregando a palavra de Deus. Hoje pela manhã estivemos lá no acampamento com meu amigo, o presbítero irmão Haroldo, e todos os jovens e adolescentes que ali estavam. Fomos ali profetizar na vida desses jovens e desses adolescentes. Quantos jovens e quantos adolescentes receberam o que foi falado nesta manhã ali? Quantos jovens? Vamos profetizar na vida destes jovens e desses adolescentes. Graças a Deus. E hoje estamos aqui agora retornando para nós fechar o final de semana na presença de Deus e com toda esta amada igreja. Quando o pastor Maurício me comunicou que eu estaria pregando nesse culto de Santa Ceia do Senhor, e um culto alusivo em homenagem ao Dia dos Pais, eu me preocupei um pouco, porque é um culto assim miscigenado. Se é um culto de Santa Ceia, então você vai falar sobre a Santa Ceia do Senhor. E se é um culto só dos pais, então você vai falar. Eu fiquei deveras preocupado com o convite que me foi feito. Mas de bom grado aceitei o convite e logo, obviamente, estava pensando e pedindo a Deus que o Senhor me desse uma palavra que fosse à altura da necessidade do nosso coração, da igreja, da minha necessidade também. Eu sei que há muitas necessidades aqui, porque já profetizou ministrando aqui nesta noite o marido. O que Deus disse para ele é verdade, que tem alguém aqui nesta noite, e que Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Meus queridos e amados irmãos, que tristeza se nós nos reuníssemos num culto como este, igreja lotada, e nós não conseguíssemos ouvir a voz de Deus, porque quando terminasse o culto nós ia dizer: Deus não fala mais conosco. Não, nós podemos levantar a mão nesta noite e glorificar o nome daquele que reina, daquele que vive, daquele que sabe, porque Deus ainda fala com a sua igreja, Deus ainda fala com o seu povo, e Deus está falando certamente com alguém aqui neste lugar. Quantos querem ouvir mais? Porque nós já estamos ouvindo desde o início, aqui nós já estamos esse negócio de que agora nós vamos ouvir a voz de Deus, como se o pregador fosse o resto. Não. Deus, meus irmãos, Ele começa a falar conosco desde o momento em que a primeira pessoa entra nesse santuário, nesse templo. Deus já começa a falar na oração, na ministração, no louvor, nos testemunhos. Nós é que precisamos ficar ligados com o trono da glória, aonde Deus está sentado entre os querubins. Que maravilha, glória a Deus, glória ao Senhor. E daí eu fiquei pensando muito: Senhor, qual é a palavra que eu poderia pregar num culto de Santa Ceia e homenagem ao Dia dos Pais? Aliás, em falar em pais,
Parabéns a todos os papais. Eu disse lá no restaurante, lá para a família, que se não fossem os pais, vocês não estariam aqui. E daí as mães já se aliviaram. Mas pode lá, né? Amém. Glória a Deus. Vamos brincar por isso. Todos fazem parte desta, né? A Juliana lá, o esposo do Ricardo, a Graciela, né? Desculpa, e o Ricardo, que vão ser papais pela primeira vez. Deus abençoe. Glória a Deus por isso. Então, parabéns você que tem o seu pai aqui nesta noite. O seu pai talvez não esteja aqui contigo. Eu, particularmente, meu pai já está na glória com o Senhor. Fazem 22 anos que ele partiu para a eternidade. Mas, na verdade, meus irmãos, como Jesus disse, certa feita para os discípulos, Jesus disse para eles: por que vocês estão tão ansiosos? Por que vocês estão tão preocupados com o dia de amanhã? Olhem para as aves do céu, olhem para as aves do céu. Elas não plantam, elas não colhem, elas não ceifam, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? Então todos nós temos um Pai. Aleluia. Por isso que Deus colocou essa palavra no meu coração, porque eu precisava de uma pessoa na Bíblia, eu precisava de um exemplo de paternidade na Bíblia, e que fosse realmente uma pessoa de uma índole incontestável, porque há muitos grandes homens de Deus, há muitos personagens bíblicos que eles se destacaram de uma forma toda especial, mas na qualidade, na paternidade, na pessoa, na figura de um pai, eu não poderia deixar de falar sobre ele, porque na verdade o próprio nome dele, quando ele foi chamado lá em Ur dos Caldeus, lá na Babilônia, quando Deus chamou ele para ele sair de lá, para ele ir para uma terra que ele não sabia onde era, que Deus ia mostrar pelo caminho para ele, assim como Deus fez aqui nesse momento do sacrifício. Deus disse: vai lá sacrificar o teu filho e eu vou te mostrar o lugar. Ele saiu com o filho. Pensa, meus irmãos, uma pessoa saindo sem saber para onde ia, 3 dias de viagem, e de repente ele olha, avista um monte, e Deus diz para ele: é lá naquele monte, pode subir. Então Abraão, anteriormente chamado de Abrão, quando ele foi tirado lá de Ur dos Caldeus, ele era uma figura de paternidade, sim senhores, porque na verdade quando ele foi chamado, o seu nome já dizia isto, porque Abrão quer dizer pai exaltado, pai das alturas. Mas como Deus tinha promessas na vida dele, assim como tem promessa na minha e na tua vida aqui, quantos creem nas promessas de Deus? Deus tem promessas para todos nós aqui nesta noite. Agora é uma pena, meus irmãos, que eu tenho que falar isso, mas eu vou falar. Há pessoas aqui que não estão valorizando as promessas de Deus na tua vida. E nesta noite Deus nos reuniu aqui nesse culto de Santa Ceia, com homenagem ao Dia dos Pais, para dizer para você, eu sou fiel para cumprir as minhas promessas na tua vida. Eu sou fiel para cumprir na tua família as minhas promessas. É nós, irmãos, é nós, porque a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O problema não é Deus e não é a sua palavra que contém as suas promessas. O problema sou eu e você, muitas vezes, que estamos fora de lugar, que estamos fora de situação, e as promessas estão para nos alcançar, e nós parece que estamos fugindo das promessas, não queremos ser abençoados. Mas eu sei que há muitas pessoas aqui nesta noite que desde o início deste culto, quando eu passei aqui com o meu carro, já escutei o fervor desta congregação, e a missionária falando sobre adoração, sobre
sobre adoração, e você vai entender o que é adoração daqui um pouco, porque nós vamos chegar a exatamente no ápice desta mensagem. Abrão quer dizer pai exaltado ou pai das alturas, mas como ele tinha promessas, então Deus chama ele e diz para ele: Abrão, anda na minha presença e ser perfeito. E neste dia Deus muda o nome dele de Abrão, que quer dizer pai exaltado ou pai das alturas, para Abraão, que quer dizer pai de uma grande multidão. Entre elas eu e você que estamos aqui nessa manhã. Porque todos os crentes do Antigo Testamento, se você conversasse com qualquer crente do Antigo Testamento, começando com Adão, e perguntassem para eles quem era o pai deles, o que eles iam responder? Eles iam responder que o nosso pai é Abraão. Josué capítulo 24. Olha o que eles diziam, os crentes do Antigo Testamento. Olha como é importante a figura de paternidade de Abraão. Josué capítulo 24. E o versículo de número 3. Josué capítulo 24 e o versículo de número 3. Olha o que Josué estava falando. Eu, porém, explicando para eles, para os crentes do Antigo Testamento, eu, porém, tomei Abraão, vosso pai. Os crentes do Antigo Testamento tinham, sem entrar no mérito da questão do nosso Pai Celestial, mas partindo desse princípio aqui, você pode pegar muitas passagens da Bíblia para provar esta verdade, que os crentes do Antigo Testamento, todos eles tinham na mente deles que Abraão era o pai deles, porque eles também sabiam das promessas de Deus na vida de Abraão. Pastor Sandro e os crentes do Novo Testamento, abra a tua Bíblia rapidinho, por favor, em São João capítulo 8. Mas aqui tem um porém, irmãos. Eu falei tanto em porém esta manhã que eu estou invocado com esse porém. Aqui tem um porém. São João capítulo 8. Olha o que os crentes do Novo Testamento pensavam de Abraão. Capítulo 8 e o versículo de número 39. Houve uma discussão entre os fariseus, os saduceus, os religiosos com Jesus, sobre a autoridade de Jesus, e Jesus falando para eles que eu estou aqui representando o meu Pai Celestial que me enviou, eu estou aqui representando o meu Pai. E olha o que os fariseus disseram para Jesus quando eles responderam Jesus sobre isto, porque nem libertos não queriam ser, porque Jesus nessa passagem estava dizendo para eles: se vocês quiserem se libertar, verdadeiramente sereis livres, porque a palavra de Deus tem poder para vos libertar, mas nem isto eles queriam. Olha o que eles responderam para Jesus, os crentes do Novo Testamento. Então lhe responderam: nosso Pai é... O nosso Pai é... Era este pensamento que os crentes do Novo Testamento tinham. Mostrando, e agora que os crentes, eu, você, nós que estamos aqui nesta noite, quem é o nosso Pai? Falando em figura paterna. Falando em figura paterna, quem é o nosso Pai? Abra a Bíblia em Gálatas capítulo 3. E
E aqui eu estou terminando, vou retornar na mensagem, porque nós não podemos ir muito longe. Gálatas capítulo 3 e versículo de número 6. Os crentes do Antigo Testamento, eles consideravam Abraão como o seu pai. Os crentes do Novo Testamento também consideravam Abraão como seu pai. Lembram-se, obreiros do Senhor, daquela situação ali que Zaqueu desce da árvore, e quando ele desce da árvore, se arrependendo, confessando os seus pecados, Jesus olha para a multidão e Jesus diz algo muito interessante, meus irmãos. Eu acho interessante a inteligência de Jesus agindo em certos momentos, porque se Jesus diz o contrário, eles jamais iriam aceitar, porque Zaqueu já era considerado por eles como um publicano, como um pecador. Então Jesus foi muito sábio quando ele disse, quando Zaqueu desce da árvore, confessando os seus pecados, dizendo: Senhor, se porventura eu defraudei, se porventura eu roubei, se porventura eu cometi alguma fraude, eu vou devolver 4 vezes mais aqueles que foram prejudicados. E quando ele desce, Jesus se alegra com a confissão de Zaqueu, e Jesus disse: hoje entrou salvação nesta casa, porque este também é filho de... E os crentes, pastor Sandro, para nós já voltar para a mensagem, Gálatas capítulo 3, versículo 6 diz assim, ó: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, Paulo escrevendo para os crentes agora, sabei, pois, que os da fé, quem são os da fé? Quem são os da fé? Os da fé é que são filhos de... Queridos, agora, não se deixe enganar com Deus, e muito menos com Abraão, que é o pai de todos os crentes do Antigo Testamento, é o pai de todos os crentes do Novo Testamento, e é o pai de todos os crentes de todas as épocas pela fé. Porque quando eles indagaram Jesus, em São João capítulo 8, tem uma passagem aqui muito perigosa, quando Jesus disse na verdade de quem eles eram filhos. São João capítulo 8, versículo 44. Quando eles estavam discutindo com Jesus quem era o pai deles na verdade, olha o que Jesus disse: vós sois do diabo, e ele é o vosso pai. Não se deixe enganar, meus irmãos. Voltemos lá em Gênesis capítulo 22. Como ele é um exemplo de paternidade, gostei muito desta revelação de Deus para a minha vida. E eu gosto muito quando Deus me faz entender que muitas vezes, muito embora a palavra não seja adequada, não seja propícia, mas eu sei, meus irmãos, eu fico muito feliz, eu vou para casa e durmo sossegado, porque eu sei que eu cumpri a minha missão, porque eu fiz por dom de realizar a vontade do meu Pai Celestial. Como exemplo de paternidade, Abraão chegou no momento da vida dele, e é só para aqueles que têm promessa o que eu vou falar aqui agora. É só para aqueles que têm promessa o que eu vou falar aqui agora. Não se deixe enganar, meus irmãos, porque todos quantos têm promessas da parte de Deus, vai chegar um momento
que Deus vai colocar eu e você à prova. Assim como fez com este homem aqui, ó. Este homem tinha promessas e as promessas se cumpriram. Olha, meus irmãos, se tem alguém na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e não é somente os judeus, o judaísmo hoje que considera Abraão como o pai deles, ou o islamismo também considera Abraão como o pai deles, muito embora eles não tenham a Bíblia que nós temos, mas no Alcorão deles, que escreveu lá o Maomé, também lá Abraão é destacado como o pai dos muçulmanos, dos islamitas. E os cristãos agora por si, por intermédio de uma promessa de Deus, também aqueles que são da fé, também são filhos de Abraão. Agora não se deixe enganar, meus irmãos, o que eu vou falar aqui nesta noite é exatamente para aquelas pessoas que têm promessas da parte de Deus. E eu já perguntei, e você já levantou a tua mão e disse: eu tenho promessas, pastor Santo, da parte de Deus. Então todos quantos têm promessas da parte de Deus, vai chegar um momento da tua vida, vai chegar um momento da minha vida, vai chegar um momento da nossa vida que nós vamos ser colocados à prova, para ver se realmente quem eu e você somos na presença de Deus, se nós somos filhos de Deus verdadeiramente, se nós servimos a Deus por aquilo que Ele nos dá, ou nós servimos a Deus por aquilo que Ele é para mim e para você. Tem crentes, meus irmãos, que são muito felizes na vida, porque Deus está dando para ele, porque Deus está dando para ele, porque Deus está dando para ele, porque Deus está dando para ele. Que bom, que maravilha, quando nós vemos um crente sendo próspero na presença de Deus em todos os aspectos da sua vida. Mas quando este crente é colocado na prova, então daí ele é reprovado, porque ele estava servindo a Deus exatamente por aquilo que Deus estava dando para ele. E há muitos servindo a Deus por aquilo que Deus está dando, por aquilo que Deus está concedendo. Mas se você quer ver o coração do nosso Pai Celestial nesta noite jubilar de alegria, nós temos que provar que nós somos filhos verdadeiramente, não por aquilo que Ele nos dá, mas sim por aquilo que Ele é para mim e para você nesta noite. O que Deus tem sido para você na verdade. E se Abraão é um exemplo de paternidade, ele também é um exemplo para mim e para você, de uma pessoa que foi provada. Escutem, eu não estou falando qualquer prova. Eu estou falando de uma prova, talvez a mais difícil da vida. Porque quando Deus pede, quantos aqui creem que Deus fala? Quando Deus pede alguma coisa para você que é recuperável, quando Deus pede alguma coisa para você que você vai suar, mas depois você vai conseguir novamente, que bênção! Eu fui provado, irmão Sandro, mas quando Deus pede algo, meus irmãos, que não tem como você recuperar depois, porque a Bíblia diz que é a única coisa que Abraão tinha, falando em filho da promessa, obviamente, e era Isaac. Quando Isaac nasceu, pensa na alegria que trouxe para aquele lar. Pensa. Quando Isaac nasceu, pensa na alegria que ele trouxe para aquela família, para aquela casa. Só que chegou o momento da prova de Abraão. E os sábios e entendidos dizem que Isaac tinha entre 16 a 20 anos de idade, nesse momento em que Deus coloca Abraão em prova. E foi a prova mais
difícil e mais complicada da vida de Abraão. Eu não sei o que seria de mim, meus irmãos. Pensa, eu só tenho uma filha e a filha única. E ela é muito feliz porque ela disse que ela vai herdar todas as coisas sozinha. Olha o sorriso dela. Não precisa ir com a justiça, não precisa brincar, não precisa colocar em questão, porque ela é a única herdeira. Mas pensa vocês, Deus chegar para mim e para Ruth e pedir: Sandra e Ruth, eu quero testar a fé de vocês. Eu quero saber até que ponto vocês me servem de coração, de alma. Eu quero saber até que ponto vocês me amam. O que você quer, Senhor? Se você quiser o meu carro, ele não está ainda quitado. Mas se você quiser, está ali. É tão bom que leve mesmo, porque depois o seguro vai me ajudar a comprar um melhor para você. Se você quiser, não. Eu quero a tua única. É grande Deus, aleluia. A tua. Pai, Espírito Santo de Deus, aleluia. Abraão não é somente exemplo de paternidade, meus queridos e amados irmãos, aqui nesta noite. Abraão é exemplo dos crentes de todas as épocas, que foi colocado em prova diante de Deus e foi aprovado com nota 10. E quem é meu aluno aqui na escola teológica sabe que quando o aluno tira 10, e que não tem muitos 10, porque às vezes tem muitos 10, eu fico meio desconfiado quando tem muitos 10, dá a impressão que eles estão colando um do outro. Mas quando tem poucos 10 e alguém se destaca ali diante dos 40 alunos que nós temos, então eu escrevo em caneta vermelha: parabéns. Esta é a nota, este é o elogio que eu espero receber nesta noite, que você espera receber nesta noite da parte de Deus, porque Abraão não foi somente um exemplo de paternidade, mas ele é um exemplo para todos os crentes de todas as épocas. Enquanto durar aqui na terra a humanidade, Abraão vai continuar sendo um exemplo para todos nós, de uma pessoa, de um ser humano, de um mortal, assim como eu e você que estamos aqui nesta noite, que foi colocado em prova diante de Deus e foi aprovado com nota 10 e cheio de estrelinhas ainda. Deus seja louvado, o nome do Senhor seja engrandecido nesta noite aqui neste lugar. Agora, temos que entender, meus irmãos, que para nós fazer parte deste grupo de pessoas que foram aprovados, de pessoas que foram provados para ser aprovados como Abraão, nós precisamos entender que existem algumas características, e eu só separei pelo menos 4 aqui, mas se nós fôssemos fazer uma relação, a relação seria grande, mas pelo menos 4, eu quero que os irmãos entendam que se você quer ser aprovado por Deus nesta noite, você precisa fazer parte do rol daqueles que foram provados e foram aprovados na presença de Deus. Sabe por que Abraão foi provado e depois foi aprovado na presença de Deus? Porque quando Deus chamou Abraão e disse: Abraão, o que ele disse? O que ele disse? Eis-me aqui, Senhor. A primeira característica do crente que é aprovado e que quer ser aprovado nessa aprovação é a obediência. Ele precisa estar ligado com o trono da glória, ele precisa estar entronizado com o trono da glória, e ele precisa entender, meus irmãos, isso é algo que eu e você precisamos entender aqui nesta noite. A obediência é uma questão de qualidade moral, a obediência
obediência, meus irmãos, agrada muito a Deus. Eu fico pensando em Saul, quando foi escolhido para ser rei de Israel. E não pensem vocês que Saul foi feito o que fez porque ele foi escolhido pelos homens e Davi foi escolhido por Deus. Isso, teologicamente falando, não tem fundamento. Tanto um como o outro foram escolhidos por Deus. Sim, senhores, a questão é que Saul, a característica dele era de desobediência. Tudo o que Deus pedia para ele fazer, ele fazia simplesmente ao contrário. E fazer ao contrário é uma característica do desobediente. Mas Abraão, ele foi provado, e ele foi aprovado porque ele mostrou para mim e para você que mesmo na hora da provação, da pior provação, da provação mais difícil da sua vida, é possível ser obediente na presença de Deus. Eu fico pensando, meus irmãos, que isto enche os olhos de Deus. Sabe por quê? Porque Deus disse isto para Saul. Profeta Samuel, vá lá e diga para Saul, profeta Samuel, que eu prefiro que ele obedeça, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E eu penso, meus irmãos, que há muito sacrifício e pouca obediência. Quer ser aprovado nesta noite diante de Deus? Queremos ser aprovados nesta noite diante de Deus? Precisamos entrar pelo caminho da obediência. Aquele que obedece a Deus, aquele que ouve a voz de Deus, aquele que está na presença de Deus, ele pode ser provado. Mas se ele obedecer, se ele for obediente, lá na frente Deus tem bênçãos, Deus tem promessas para confirmar na tua vida, na minha vida e no nosso coração. Segundo, quando Deus chamou Abraão, ele nem sabia para que era, mas ele disse: eis. Crente, escute. Não queira passar pelo processo que Isaías passou, para depois dizer: eis. Não queira passar pelo processo que Isaías passou, para depois dizer: eis. Segundo, abnegação. Abraão, e ele disse: eis-me aqui, Senhor. Eu vou ler esse aqui, eu vou ler, sou obrigado a ler. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem ama. O que é a abnegação, pastor Sandro? É negar-se a si. Terceiro, não vai dar para entrar nos detalhes. Terceiro, irmãos, isso aqui me enche os olhos. Eu fico mais crente, irmão. Hoje eu estou mais crente do que ontem. E espero amanhã estar mais crente do que hoje, mesmo na provação, mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades. Eu fiquei mais crente quando eu descobri isso aqui. Abraão, ele não é somente um exemplo de patriarca.
ele é um exemplo de crente que tem fé, que tem confiança no Deus que ele serve. Ele acredita no Deus que ele serve. Não é porque eles cantam, não é porque alguém não. Você particularmente, individualmente, é uma pessoa. O mundo está lá pegando fogo, irmãos. A crise está correndo solta. O diabo, mas você está firme na presença de Deus. Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre na presença de Deus. Abraão é um exemplo de fé, é um exemplo de confiança. Eu nunca vi um crente como Abraão, meus irmãos. Por isso que eu me esforço para ser igual a ele. Não sei se eu vou conseguir na duração da minha vida aqui na terra. Não sei se eu vou conseguir, mas quando eu leio isso aqui, eu fico pensando: Abraão não é somente um exemplo de paternidade. Abraão não é somente um exemplo de crente de todas as épocas. Abraão é um exemplo de crente que tem fé, que tem confiança. Pensa agora, quando Abraão chega perto, 3 dias de viagem, lá vai o coitado do Isaac, irmão. Não sei se ele tinha 16 anos, não sei se ele tinha 18 anos. Os historiadores dizem que tinha entre 16 a 20 anos de idade. Pensa no Isaac levando, não sei se era mochila, hoje tem mochila, né? Não sei se era mochila, se era uma sacola, o que era, mas pensa no Isaac levando a lenha. Porque às vezes enquanto Isaac parava e eles caminhando 3 dias de viagem, chegam na ponta do monte, Deus diz lá: Abraão, aquele era o monte que você vai sacrificar, que é o Monte Moriá, é o monte onde foi construído o templo de Jerusalém, é o monte que está lá em Israel até hoje ainda, é o monte sagrado de Deus, é o monte da consagração, é o monte da intimidade com Deus. O louvor que nós cantamos aqui é um monte de estar na presença de Deus, meus irmãos, é o Monte Moriá. Lá vai Isaac levando a lenha. Eles dão 5 passos e Isaac olha para o pai e diz: pai, aqui está a lenha, aí está na tua mão o cutelo, aí está o fogo na tua mão. Onde está o cordeiro, meu pai, para o holocausto? E o holocausto é uma oferta que é queimada, e queimado tudo. E o coração de Abraão, mas Abraão não é igual muitos crentes, não, meus irmãos. Abraão é um exemplo de crente que tem fé e que tem confiança em Deus. Porque quando chegou na ponta do monte, quando chegou no início da montanha, Abraão olhou para os seus servos, para os 2 serviçal dele, para os 2 escravos dele, e Abraão disse: vocês fiquem aqui, fiquem cuidando da jumenta, inclusive, porque eu e o rapaz vamos lá no monte. Mas nós o quê? Fiquem aqui, porque eu e o rapaz vamos lá no monte. Mas nós eu termino aqui. Aleluia, O que Abraão foi fazer lá no monte? O que Abraão foi fazer lá no monte? O que Abraão foi fazer lá no monte? Abraão foi lá no monte sacrificar. Não se deixe enganar com Abraão, porque Abraão é diferente de mim e de você. Se eu e você quisermos ser igual a Abraão, nós vamos ter que se esforçar muito, meus irmãos. Porque o que é sacrifício para mim e para você, para Abraão, era uma questão de adoração. Porque Abraão não só disse para os moços: fiquem aqui, porque eu e o rapaz vamos lá no monte, mas nós voltaremos. Só que nós vamos lá no monte, eu não vou lá sacrificar o meu filho, porque no fundo
vamos adorar. Pastor Sandro, qual é a diferença? Porque fala-se muito, e nós estamos aqui adorando, e vamos adorar agora o Senhor, e o rapaz está tocando aqui, vamos estar adorando, e mostrando qual é a diferença, na verdade, entre tocar, entre cantar e entre adorar. E eu aprendi isso numa escola de música. Eu aprendi isso numa escola de música, e você já vai entender, e nós já vamos orar. Quando você toca, quando você canta, você está fazendo assim para Deus, ó. Estão entendendo? Sem menosprezar os que cantam, os que tocam na igreja, porque eu também toco, também canto na igreja desde criança. Mas lá fora tem pessoas que cantam e tocam muito melhor do que nós. Sim ou não? Sim. Qual é a diferença então, irmão Sandro, quando nós viemos para a igreja para cantar? E todos cantaram aqui nesta noite, 2 hinos pelo menos, na cristã, tudo em conjunto. Fora os demais louvores que foram ministrados aqui. Qual é a diferença, irmão Sandro, de tocar e cantar, e cantar, e cantar? É que quando nós cantamos, quando nós tocamos, nós fazemos assim para Deus, ó. Nós estamos acenando para Deus. E quando eu adoro, irmão Sandro, o que eu faço? Apontasse o cetro assim para a pessoa, o rei estava dizendo: pode entrar. Só que ele tinha que entrar de cabeça baixa, sem olhar na face do rei. E quando ele chegava na presença do rei, ele não está explicado. Ele se debruçava no chão com o rosto em terra, até que o rei apontasse o cetro novamente. Daí ele poderia muito bem se levantar e dizer o que é que ele foi fazer ali na presença do rei. Adorar. Adorar é quando eu e você nos rendemos aos pés do Senhor. Posso orar com você? Se Deus pedisse algo para você nesta noite, o que você daria para Ele? Curve a sua fronte, por favor. Oh, meu Deus. Coloque a tua mão direita sobre o teu coração.
vou dizer agora, pastor Sandro, diga: Senhor, eu vim aqui nesta noite para te adorar. E se adorar, Senhor, é se render aos teus pés, então eu estou me rendendo nesta noite. Olhe para mim agora, por favor. Jó, ele perdeu tudo o que ele tinha num só dia. Num só dia, Jó perdeu toda a sua família praticamente, porque eram 10 filhos. Jó perdeu todos os seus bens materiais, e a Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente naquela época. E Jó perdeu toda a sua saúde física, emocional, se é que tinha ainda emocional. Pensa no Jó com um caco de telha. Pensa no Jó com um caco de telha se coçando no monturo, é onde ficavam as pessoas leprosas. Os amigos de Jó foram visitar ele, o Elifaz, o Bildade e o Zofar, e depois de muito tempo veio o Eliú, que era o mais novo da turma. Mas quando Elifaz, Bildade e Zofar chegaram para visitar Jó, eles não acreditaram que era Jó, porque quando eles olharam de longe assim, eles viram um homem. Pensa, o Jó era um homem bonito, assim como eu. Quis dizer forte, na verdade. Jó era um homem forte, assim como eu. Quando eles olham, um homem magrinho, cheio de feridas, cheio de chagas, se coçando com uma telha. Mas sabe o que é que me enche o coração na história de Jó? E sabe o que o diabo levou um tapa na cara, porque ele desafiou a Deus em relação a Jó, para também tentar ver se Jó era um verdadeiro filho ou não. Foi quando Jó ouviu a notícia da desgraça da vida dele, e que ele tinha perdido tudo que ele tinha. A Bíblia diz que naquele momento Jó raspou a sua cabeça, jogou um pó para cima, colocou um saco de cinza sobre ele, porque todos que passavam olhavam diziam assim: ó, aquele lá está sofrendo muito, porque era um sinal de humilhação. Quando Jó se prostrou e adorou, houve festa lá no céu, e o diabo do inferno foi derrotado. Glória a Deus! Pai celestial que está no céu, nós te adoramos nesta noite, meu Pai, na beleza da tua santidade. Nós te adoramos nesta noite, meu Pai, na beleza da tua santidade, Senhor. Pai, receba, receba, Pai, a nossa adoração que nós estamos oferecendo a Ti nesta noite, assim como Tu ofereceste o Teu Filho lá na cruz do Calvário, o Teu único, inclusive. Oh, Pai, nós estamos aqui nesta noite para Te adorar na beleza da Tua santidade, meu Pai. Eu não sei, Senhor, o que está se passando na vida do Teu Filho, da Tua filha, Senhor, mas uma coisa eu tenho certeza: se ele é um verdadeiro adorador, se ela é uma verdadeira adoradora, ela está agora nesse momento de oração te adorando, ó Pai celestial, te adorando em espírito nesse momento, te adorando em verdade neste momento, meu Pai, porque Tu estás procurando onde estão os verdadeiros adoradores. É aqui na igreja, na Assembleia de Deus de Areias, que estão os verdadeiros adoradores. Lá tem uma
Deus.